Mensagem de um anjo guardião. Não se preocupem com cometas, asteroides e objetos espaciais vindo da imensidão, porque nós estamos aqui para vos proteger. Antes, vos preocupe com o próprio homem, porque do homem nós não podemos proteger o homem. Paz e luz. Mensagem de um anjo guardião. Amém? Pois bem, nós não estamos aqui jogados ao léu, à boa sorte. Estamos sendo acompanhados desde o início da nossa história até os dias atuais. E os anjos guardiões existem. A Bíblia fala que eles estão por aí, estão no ar, estão escondidos em algumas florestas. Eles estão observando tudo está sendo observado por eles. São os anjos da guarda da terra. E isso foi o próprio Deus que colocou. Como também no jardim do Éden, no paraíso, existem anjos querubins. São anjos fortíssimos que guardam o jardim do Éden, que hoje está submerso. Pois bem, o que o anjo não pode fazer é proteger o homem do próprio homem. Existe um interesse muito grande no mundo espiritual de abrir portais para outras dimensões espirituais. Lúcifer quer trazer alguns oficiais dele que ficaram lá do outro lado, bem longe, e ele não está conseguindo, e ele vai tentar através de portais. E os homens estão sendo incentivados, seduzidos por Lúcifer para abrir esse portal. Pastor, mas se Lúcifer é tão sabido, bido, porque ele mesmo não vai e não abre esse portal? Alguns em Machu Picchu, outros na Baixa da Égua, porque não abre? Ele mesmo não tem sabedoria, não tem força espiritual? Sim, mas você acha que os anjos iam deixar? Se Lúcifer resolvesse fazer um portal aqui, no bosque onde eu estou, meu amigo, era tanto anjo, o cacete comia. E ele sabe disso. Mas se este homem, se este ser, convencer o homem a abrir um portal, ensinar para ele a manobra das energias, questão atômica, a questão do átomo, a questão da partícula Deus, E este homem, abestalhado, pensando que vai abrir a dimensão, e vai vir um cara bom lá de lá e conseguir abrir uma dimensão, então um anjo guardião não pode fazer nada. Ou seja, tem coisas que Satanás pode fazer, mas não faz, porque os anjos não deixam, a lei não deixa. Mas se ele conseguir convencer o homem a fazer, então os anjos não podem fazer nada, inclusive o próprio Deus, que dá direito a ele de fazer isso. O sedutor das nações, ele continua seduzindo povos, reis, e agora ganhou o nome de extraterrestre. Então se apresentam como extraterrestre e diz: não, nós somos extraterrestres da civilização do Beleléu, da Baixa da Égua, e queremos comunhão com você. Vamos consertar tudo. Aos reis da terra: é mesmo, você é o rei, é mesmo. Vamos abrir um portal, gaste bilhões de dólares, não real não, é bilhões de dólares, partícula, vamos abrir aqui um portal em outras dimensões. Eita, agora não saiu esse nome, não foi? Tridimensional. Acertei. E os caras: vamos gastar 1 bilhão, 10 bilhões, bora. E aí
Muitos dos nossos reis da terra estão sendo enganados por esse suposto extraterrestre, que na verdade ele é um extraterrestre, não nasceu na terra, né? Mas existem outros anjos que até avisam os homens, mas os homens não estão nem aí. Estava vendo aí um recado dos anjos, dos supostos extraterrestres, mandaram um recado para o céu, o recado voltou no milharal, voltou codificado, alguém codificou essa mensagem, e essa mensagem dizia: cuidado, muitos enganadores entre vós. Então eles estão avisando, vocês tenham cuidado, porque muita gente está aí dizendo: não, eu sou um anjo bom, eu vim do planeta da Baixa da Égua. Você sabe onde é o planeta da Baixa da Égua? Não, é lá na Baixa da Égua. Você sabe onde o vento fez a curva? Lá depois de Orion. Pronto, eu sou um extraterrestre legal. Aí o cara: é mesmo, eu vou consertar vocês vão ficar, ó. Mas esse cara que está dizendo isso foi que nos lascou. Nós estamos hoje do jeito que estamos devido à queda de Adão e Eva. Então, existem leis, porque ele poderia ter tomado esse planeta de Adão e Eva, chegado, pegado um pedaço de cacete, brigado com Adão e tomado o planeta. Mas se ele fizesse isto, milhares de anjos iriam intervir, porque era uma quebra de lei. Aí então ele teve todo aquele trabalho de convencer Eva, babá, convenceu a bichinha caiu, entrou na bichinha, fez com que ela enganasse o seu marido, Adão, para depois ele ter autoridade de entrar nessa terra. E ele está sempre oferecendo: tudo isso te darei se você me adorar. Me sirva que eu te dou tudo isso é meu, foi me entregue. Então, não se preocupe com Nibiru, Nibirei, não se preocupe com meteoro, só no final dos tempos, né, que aí libera tudo. Mas até lá existe alguém de olho. Lembra daquele meteoro que foi cair naquele lugar e explodiu? O que foi que explodiu esse meteoro? Tem alguém na terra e no céu olhando para nós. Os anjos guardiões estão entre nós também. Estão nas florestas, estão em alguns lugares, estão olhando. O equipamento dele é bem mais avançado do que o nosso. Isso foi uma graça que Deus nos deu. Agora, infelizmente, como diz a mensagem, ele não pode proteger o homem do próprio homem. Que Deus abençoe os nossos governantes, que eles não caiam no engodo, não sejam seduzidos, não abram esses portais, porque tudo poderia mudar com a abertura de um portal desse. A Bíblia diz que Satanás andava num raio de luz, via tudo numa janela de luz. E o raio de luz ele estava do outro lado do planeta, do outro lado do universo. Isso foi cortado. Mas, infelizmente, os homens estão tentando, com todo esforço e dinheiro, abrir novamente esses portais, sem saber o que tem do outro lado. É a caixa de Pandora. Vamos abrir um portal? Sim, vamos. Planeta X, Y, W, V, tal, certo. Vamos lá. Sim, mas quem é que mora nesse planeta X, W, tal? Eu não sei, sei que vou abrir. Tu tá doido, rapaz? Tu vai abrir uma coisa que tu não sabe o que é que tem dentro. Tu vai abrir, aí tem uma serpente. Caixa de Pandora. Talvez seja um alerta, para nós, homens, termos cuidado. Então, esse portal traz os demônios fisicamente para o nosso planeta, o sistema solar. Eles já vieram, muitos deles, só que não vieram todos. E muitos importantes oficiais de Lúcifer ficaram por lá. E ele precisa desses caras para tentar fazer o plano dele continuar. E ele precisa da ajuda humana. Precisa da ajuda humana para entrar nesse sistema. A Bíblia manda orar pelos governantes. É a coisa que menos os crentes fazem. Nós falamos, criticamos, tornamos demoniado aquele que não gostamos e santos aquele que gostamos. E às vezes aquele que gostamos não é tão santo assim.
e aquele que nós não gostamos não é tão satânico assim. Às vezes a igreja comete o erro de seguir o seguidor do diabo, né, e transformar outra pessoa no Satanás sem ser. Temos que ter cuidado com isso e orarmos, sim, orarmos para quem quer que seja que esteja no poder, no Brasil, do mundo, que Jesus tenha piedade e ilumine a mente desses homens para que o caos não se aproxime da terra tão rápido assim. Porque como na Torre de Babel, Deus disse, agora eles podem fazer tudo quanto quiserem. Quem falou foi Deus. Se a Torre de Babel continuasse, o homem podia fazer tudo quanto quisesse. Agora, a Torre de Babel se levantou novamente e os homens podem fazer tudo quanto quiserem. Tecnologia hoje nos oferece muito mais do que um micro-ondas. Não pense que o top da nossa tecnologia é um micro-ondas, não pense. Nós nem imaginamos o que nós já temos como tecnologia. Já dominamos o tempo através do projeto ARPA. Não é uma nação só, são várias. Já dominamos muita coisa, projeto Filadélfia, muita coisa. Nós estamos chegando quase lá, mas tomara que demore mais ainda, para que dê tempo muita gente ser feliz, em nome de Jesus, amém? E você fique tranquilo, porque essa manobra já existe. Comemos alimentos modificados geneticamente, estamos manipulados, né? Redes tremendas manipulam, e existe um plano. Ninguém sabe se de um dia, ou de 10 anos ou de 100 anos, mas existe um plano de domínio que foi revelado desde o Éden, né? Desde o Éden. E que em nome de Jesus Cristo, os anjos do Senhor nos livrem do mal, e que nós tenhamos sabedoria para nos livrar de nós mesmos. O ser humano influenciado por forças ocultas. Seria por isso que grande parte dos cientistas eram seguidores de cultos ocultos. O que é que o ocultismo oferecia para esses homens? Poder, né? Será que a igreja tinha razão em deter a força desses homens? Ou o ocultismo tem sua parte positiva? Eu sei o seguinte, que Deus é Deus e que devemos orar para que haja paz. O próprio apóstolo Paulo disse, oreis, irmãos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Que haja paz no teu coração. Não fique com medo não. Lá vem um cometa, ai meu Deus, os anjos cuidam disso. Antes de você existir, eles já existiam. As bases deles já existiam. Eles são maravilhosos. Agora, se preocupem, orem. Não pelos cometas que vêm, mas pelo cometa caído que está na Terra e que está seduzindo os homens a fazer a sua vontade. E a sua vontade é transformar o planeta Terra numa base do mal. Mas nós estamos aqui no meio dessa confusão. O Espírito de Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, que eles não se deixem ser enganados com mensagens. Não, eu sou um extraterrestre, não sei da onde, eu sou legal. Sim, será que é legal mesmo? O que você quer aqui? Cadê os outros? Você é único? Tem mais alguém? Mas na verdade, isso acontece até na vida cotidiana. Alguém chega para você e diz sua vida: olha, o Espírito falando tal está me revelando assim, assim. Olha, sua cueca é verde, a sua meia é azul e tal. Ai meu Deus, eu faço o que você quiser. Muito fraco. Muito fraco. Só pelo fato de alguém revelar algumas coisinhas da tua vida, você já se arreganha, já abre. Não. O demônio também pode fazer isso, né? Ah, fulano fez um milagrinho, parou de chover. Tava chovendo, parou de chover. Sim. Mas eu quero saber a mensagem desse cara. O que ele traz? O que ele aponta? Para onde ele aponta? E qual é o sentido da mensagem dele? Tudo isso devemos estar sempre apercebido. Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão,
procurando como alguém para tragar, como tragar alguém. Amém, amém. Mensagem dos guardiões. Benditos sejam os guardiões. Não se preocupem com cometas, asteroides, objetos vindos do espaço. Disso cuidamos nós. Se preocupe antes com o próprio homem, porque deles não podemos livrar o homem.